Hoje irei resumir o filme sobre o rei que desafiou o Olimpo e quase teve que sacrificar a própria filha para não sofrer a ira dos deuses, e que só sobrevive graças ao semideus Perseu. Olá, bem-vindo ao Explanando Filmes. O filme começa falando sobre a época governada pelos titãs e como seu reinado foi terminado pelos próprios filhos, Zeus, Poseidon e Hades. Zeus quem convenceu Hades a criar uma besta tão forte que pudesse derrotar seu pai, e ele criou o Kraken. Eles então dividiram os reinos entre os mares, Céu e Hades foi enganado ficou com o mundo inferior. Zeus então criou a humanidade para ser adorado e alimentar a imortalidade dos deuses, porém com o tempo os homens começaram a abandonar a própria fé, até que uma criança nasceu. Um homem encontra a caixa e retira a criança de dentro, esse menino era Perseu. Perseu diz que terá um irmão, e tem medo que seus pais gostem mais dele porque será filho de sangue, seu pai então lhe acalma, e diz ainda que ele foi salvo por alguma razão, e que isso um dia o fará ser grande. 12 anos depois, ele está pescando com seu pai que não pega nada na rede e começa a reclamar dos deuses, mas sua esposa o alerta que isso só ocorreu porque a humanidade que provocou a ira deles. O pai continua reclamando e diz que os deuses tiram tudo deles, e um dia alguém terá que fazer alguma coisa. No dia seguinte eles passam de barco pela estátua de Zeus nas pedras e admiram de longe, porém notam algo errado, os soldados estão derrubando a estátua. O pai então percebe que dará merda. Logo depois as águas se agitam e surgem criaturas para atacar os soldados de Argos. As criaturas depois de finalizarem todos se unem e surge Hades no lugar, ele olha para o barco e mergulha no mar destruindo o barco. Perseu mergulha para tentar salvar seus pais que ficaram presos, porém não consegue. Muda para o Olimpo. Hades chega e fala sobre a provocação da humanidade, ele pede a Zeus que deixe ele ir atormentar os homens para que eles tenham medo e os adore novamente, Zeus então concorda. Nos é mostrada a cidade de Argos. Os soldados então dizem que apenas um barco conseguiu retornar, com um homem que salvaram no mar. Eles então vão ao palácio e passam por um homem fazendo pregação. No palácio o rei dá um discurso elogiando os soldados que ousaram desafiar Zeus. Esse rei pretende abandonar os deuses e criar um reinado apenas da humanidade. Somos apresentados ainda a rainha Cassiopeia e a sua filha Andrômeda. Andrômeda então tenta argumentar sobre o perigo de desafiar os deuses, enquanto a rainha diz que são eles que precisam da humanidade. É nesse momento que surge Hades como um buraco negro sugando os soldados para si. Quando Perseu o vê tenta atacar, mas é jogado na parede feito papel. Hades se aproxima dos reis e os fazem ajoelhar e começa seu discurso sobre o quanto os humanos são minúsculos perto dos deuses. Ele então finaliza fazendo a rainha envelhecer até a morte e diz que em 10 dias irá libertar o Kraken. Ele diz ainda que só haverá perdão se sacrificarem a própria filha, ou a cidade será varrida do mapa. No Olimpo um dos deuses fala sobre Perseu ser um semideus, filho de Zeus, e fala sobre oferecer asilo com eles, mas Zeus não dá ouvidos. Em Argos os soldados de alguma forma o reconhecem como semideus e os interrogam. O rei se aproxima e pede que ele os salve, pergunta se ele pode ajudar, sendo filho de um deus. Perseu diz que é apenas humano, e é apenas um pescador. Ele então é preso e recebe a visita de uma mulher chamada Ió. Ele diz que é amaldiçoada pelos deuses a ser imortal e ver quem ama morrer enquanto vive para sempre. E ela confirma que ele é um semideus. Ela conta sobre uma guerra de homens contra o Olimpo e como os deuses queriam destruir o exército, porém Zeus queria usar sua arma secreta, a sapecagem com a esposa do rei para fazê-lo de exemplo. O rei então por raiva mandou matar a esposa e o filho, os jogando no mar e recebendo um raio enquanto insultava Zeus. Porém Perseu sobreviveu por ser um semideus. A mulher lhe diz que ele é destinado a matar o Kraken, e se conseguir irá enfraquecer Hades. Perseu então irá com os soldados procurar umas bruxas que sabem como matar o Kraken. Em um tipo de calabouço o rei Acrício que matou a esposa se encontra com Hades, que fala sobre Perseu e tenta uma aliança para tentar matá-lo. Hades que se tornar mais forte que Zeus e usará de seus artifícios para isso. O rei então recebe um poder de Hades para ajudá-lo e Hades promete se vingar de Zeus por ele. Durante a viagem até as bruxas eles param e um soldado tenta ensinar Perseu a usar uma espada. O soldado então percebe que realmente ele tem um deus dentro dele, quando Perseu reage a seus ataques naturalmente. Enquanto os soldados dormem Perseu anda pela floresta e encontra uma espada forjada no Olimpo, porém dá ao soldado porque não tem interesse em presente nenhum dos deuses. Perseu continua andando e dá de cara com vários cavalos alados, Pégasos,
e Io surge dizendo que ninguém conseguiu montar um. Parece que os deuses querem trazer Perseu para o lado deles com presentes. O rei Acrício então surge atacando os soldados atrás de Perseu. Ele então mostra os poderes que ganhou de Hades, porém tem sua mão cortada e foge. Eles o perseguem e o encurralam. Porém, o sangue de seu braço cai no chão fazendo surgir um escorpião gigante debaixo da terra. A maioria dos soldados é logo finalizado enquanto eles tentam matar o escorpião. Perseu é pego e só se salva porque Io surge para ajudar. Um dos soldados consegue surgir no escorpião e outro consegue lhe joga uma lança, e então enfia no meio das escamas do bicho. Io e Perseu fogem de outro escorpião que os persegue, porém o bicho os alcança e pula engolindo Perseu. Ele cai duro por um momento, revelando Perseu saindo de dentro dele com a espada. Os outros soldados os alcançam correndo e trazendo vários escorpiões juntos com eles, e esses são ainda maiores. Surgem então alguns djinns, que são chamados de bruxos do deserto e faz os bichos pararem. Perseu então vai agradecê-los quando sente um veneno de Hades correr pelo seu braço e cai no chão de dor. O soldado então fala para ele rezar para o pai para que o ajude, porém Perseu se nega. Na cidade de Argos, Andrômeda disfarçada alimenta os pobres quando ouve o pregador de longe falar sobre seu sacrifício. Ele convenceu várias pessoas a construir o altar para a finalização dela. No deserto eles estão acampados e descansando enquanto Io cuida de Perseu. Um dos djinns entra na barraca e usa a chama de seu cajado para cauterizar a ferida dele. Porém os soldados acham que é um ataque e o pegam por trás. Ele reage, mas sem matar nenhum, e dá um discurso. Io traduz falando que eles aguardaram anos por alguém que iria os libertar dos deuses. Eles querem se juntar na batalha. Pela manhã o soldado briga com Perseu por ele receber tantos presentes dos deuses, mas se negar a usar. Enquanto seus homens morrem por causa disso, Perseu continua sem querer aceitar. Os djinns surgem usando os escorpiões que sobraram como montaria e eles seguem viagem juntos pelo deserto. Eles chegam ao Jardim das Estigas, que foi onde o Kraken derrotou os titãs. Eles sobem o morro e encontram as bruxas que parecem perigosas, porém Perseu não quer briga, mesmo as bruxas querendo comer carne humana. Elas dizem que sabem, porém querem algo em troca e atacam eles exigindo um sacrifício. No meio da confusão Perseu consegue pegar o único olho que as três revezam para enxergar e ameaça jogar do penhasco, faz elas pararem o ataque e ainda exige a resposta sobre como matar o Kraken. Elas dizem que apenas a Medusa conseguiria matar o Kraken, e que ela mora do outro lado do rio Estige, perto da entrada do mundo inferior. No final elas fazem uma profecia que Perseu morrerá nessa jornada. Eles saem do morro e um homem encapuzado segue Perseu, depois se revela sendo Zeus. Ele oferece a santidade a ele, que venha morar com os deuses. Perseu recusa, porém Zeus lhe deixa uma moeda de ouro antes de sair. Um dos homens entrega a Perseu um escudo feito dos restos do escorpião antes de decidir que não seguiria com ele até o mundo inferior. Porém os outros soldados vão com ele matar a Medusa. Chegam ao rio do Caronte, o barqueiro dos mortos, e um dos djinns pega a moeda de Perseu e joga na água e chega um barco carregando pelos mortos. Chegam no covil da Medusa, e Perseu diz para não olharem nos olhos da Medusa de forma alguma. Eles logo são atacados por flechas e quase caem em um rio de fogo. Um dos soldados recebe uma flecha no peito, mas pede para continuarem e conseguem ver a Medusa passando pelos cantos do covil. Depois ela surge de surpresa e já petrifica um, levando o outro logo em seguida, enquanto ele tentava balançar a espada para trás esperando ter a sorte de acertar algo. Perseu se usa de isca para a Medusa correr atrás dele e então o djinn a pega de surpresa cortando parte de seu cabelo. A Medusa captura o djinn, porém ele não é petrificado por já ser de pedra. Ela se assusta e ele revela que tinha uma bomba dentro de si e acaba se explodindo. Ela vai atrás de Perseu caído no chão, que observa que seu escudo consegue refletir a Medusa atrás. Nesse tempo o soldado pula em uma roda pontuda no teto fazendo cair na cauda da Medusa. O soldado é então petrificado enquanto Perseu calcula o golpe sem olhar diretamente para ela e então salta de olhos fechados e corte a cabeça. Quando sai ele vê Io, porém o rei Acrício aparece atrás e a golpeia e partem para o mano a mano. Perseu é atingido e cai, e logo vê a espada dos deuses no chão, que Io trouxe e resolve usar. A batalha continua, mas quando Perseu consegue atingir o rei, os poderes de Hades somem e ele morre, mas antes pede que Perseu não se torne um dos deuses. Perseu então se despede de Io, a ferida que pelo visto pode ser morta por ferimento, enquanto vê o eclipse no céu anunciado quase o fim do prazo.
Nisso um Pégasus passa em sua visão e dessa vez ele resolve aceitar o presente para chegar mais rápido em Argos. No Olimpo os deuses conversam e decidem liberar logo o Kraken. Andrômeda decide se oferecer em sacrifício enquanto Perseu tenta chegar a tempo voando. Começa o alvoroço na cidade e eles amarram no altar suspenso. No Olimpo várias estátuas de humanos caem simbolizando a morte dos cidadãos de Argos, enquanto Hades revela que isso apenas serviria para fortalecê-lo e não a Zeus. Eles discutem, porém Zeus está enfraquecido, pois precisa do amor dos humanos enquanto Zeus diz que ainda há um semideus naquela cidade. Perseu se aproxima da cidade com o Kraken na sua frente e Hades surge para tentar impedi-lo de se aproximar. Suas criaturas conseguem pegar a cabeça da Medusa no saco e Perseu vai atrás. Passam pela cidade e os dois soldados que fugiram antes já haviam chegado na cidade e o ajudam com um escorpião. O Kraken sai do mar e se revela tendo um corpo e um rosto. Perseu consegue alcançar a criatura com a cabeça da Medusa nas mãos e pula para pegar. Os dois caem dos céus e a cabeça da Medusa rola pela praça da cidade. O Kraken se aproxima de Andrômeda enquanto Perseu corre com a cabeça em direção a ele e consegue fazer uma estátua gigante no mar. Um dos fanáticos tenta atacar Perseu, o rei o segura mas ele acaba o matando. A estátua do Kraken se parte pelo próprio peso e Andrômeda cai no mar. Hades surge em sua frente, e Perseu usa a bênção do pai em sua espada para afugentar Hades. Ele então mergulha para salvar Andrômeda. Eles desmaiam e acordam na praia, com os barcos os vindo buscar. Perseu então deixa a princesa e segue seu caminho no cavalo alado. Ele chega à antiga estátua de Zeus para lamentar a morte dos pais e Zeus surge, agradecendo. Ele oferece a santidade novamente e Perseu nega. Ele então vai embora mas não sem antes de deixar o cavalo e também trazendo Io de volta à vida. Se gostou não se esqueça de se inscrever e curtir. Até a próxima!